Oi, aqui é a Ananda e esse é o Falando que Não Sabe, o podcast onde eu falo tudo que eu não sei, como se eu soubesse de algo. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre personalidade, autenticidade e identidade. Você já parou para pensar se algo que você gosta, você realmente gosta ou se você foi influenciado a gostar disso? Tem muito tempo que eu tô querendo falar sobre o tema personalidade e autenticidade. Inclusive, outro dia eu tava tendo um pensamento no banho, e eu pensei, nossa, eu devia acrescentar isso no meu podcast. E aí, quem disse que eu lembro o que eu gostaria de acrescentar nesse episódio que eu falo que eu ia falar sobre personalidade, que era pra eu ter gravado semana passada, ou retrasada, agora eu não lembro mais. Que era pra eu já ter gravado, entendeu? Só que assim, quem disse que eu lembro o que que era? De verdade, assim, às vezes eu queria ter um gravadorzinho pra eu pegar assim e começar a gravar o que eu tô pensando na hora, só pra fazer um episódio, porque às vezes eu penso demais. E aí eu quero falar sobre alguma coisa e eu acabo esquecendo. Mas enfim. Ai, ai. Tudo isso pra dizer que já tem muito tempo que eu quero fazer esse episódio. Esse roteiro tá pronto há muito tempo já. Só que bugou o áudio quando eu ia postar. E aí, enfim, aí foi uma semana que ficou sem episódio e tal. E aí eu não gravei, porque quando eu não consigo gravar, tipo, se eu gravo algum episódio e aí o áudio dá pau, ou no fim eu acho que eu fiquei muito confusa. E aí eu tenho que refazer meus pensamentos, tal, que foi o que aconteceu também com esse episódio. Mas enfim, se algo acontece que eu tenho que regravar aquele assunto, é muito difícil pra mim, porque eu sinto que não fica tão natural. E aí eu prefiro deixar de lado, fazer sobre outros assuntos e aí depois voltar pra esse tema. Mas tem muito tempo que eu quero falar sobre personalidade. Porque é uma coisa que eu tenho pensado muito, né? Ainda mais porque eu não sou uma criadora de conteúdo, mas assim, eu posto, né, alguns conteúdos X e posto aqui o podcast, né? Muitas vezes eu me vejo nessa busca por uma autenticidade e por tentar mostrar algo que ninguém nunca mostrou. E aí, sobre esse tema, eu lembrei de uma história de quando eu era criança, que eu tinha uma amiguinha e ela gostava muito de rosa. E pra mim, eu acho que essa história ilustra bem, assim, todo o tema. Mas enfim, eu tinha uma amiguinha, né? E a gente brincava muito juntas e tal. E ela gostava muito de rosa. E um dia ela perguntou pra mim se eu gostava de rosa. E eu falei que sim. Só que eu não gostava de rosa. Minha cor preferida é azul. Só que eu falei que sim, que eu gostava de rosa pra ela, porque eu tinha medo que ela não ia gostar de mim se eu falasse que eu não gostava de rosa. E aí seguimos, né? Então continuamos tal, sendo amigas e tudo mais. E aí eu comprei, tipo, né? Eu comecei a ter muitas coisas rosa, assim, porque comecei a pedir coisas para os meus pais e tal, rosa e tal. Só que eu não usava muito, sabe? Tipo, sei lá, roupas rosas. Aí eu não usava tanto, eu não gostava, enfim. E aí um dia ela me perguntou, você gosta de rosa mesmo? Eu não lembro como foi essa conversa, mas foi algo assim. E aí eu falei, então, eu não gosto de rosa, eu gosto de azul. E aí seguimos a nossa amizade normalmente, entendeu? Nada aconteceu. E sempre que se toca assim dentro da minha cabeça no assunto personalidade, eu lembro muito dessa história, porque eu fui muito Maria vai com as outras, assim, né? Não seria nem esse tema, mas assim, num medo de ser rejeitada por ser diferente, né? Eu tentei agradar o outro e me desagradar. Mesmo que em uma brincadeira, em uma conversa infantil ali, inocente, né, que não ia levar a nada,
isso mostra muito sobre a gente. E aí tava pensando sobre esse tema e também eu vi um vídeo de uma menina, né, que ela é criadora de conteúdo e aí ela tava falando justamente sobre a autenticidade e como a gente busca o tempo inteiro a autenticidade. Só que, como toda moeda, essa história tem dois lados, né? A constante busca por autenticidade, e aí você se vê em um momento ou em uma situação em que você busca tanto por uma autenticidade que você acaba se perdendo, e há uma personalidade básica em que você não é você, você não é o outro, você não é nada, porque em todos os momentos você está tentando buscar um padrão para que você possa se encaixar. E eu acho que, deu para entender? São esses dois lados, assim, que seria basicamente a super busca pela autenticidade e a super não personalidade e não autenticidade. E aí eu acho que os dois lados têm duas questões assim que são negativas e que são também foda-se, entendeu? Como que eu posso explicar isso? Por exemplo, sobre a personalidade básica, né? Eu tenho visto também muita gente falando, ai, nossa, porque essa menina é muito básica, porque ela gosta de Labubu, o hobby dela é Bob Goods, e ela anda com um copo Stanley nas mãos. Então ela é muito básica, ela usa o coquinho lambido para trás e calça de alfaiataria. Sabe, tipo, uma pessoa padronizada assim e totalmente influenciada pela internet, né? E tem pessoas que julgam completamente pessoas que são assim e que seguem uma padronização e seguem uma tendência o tempo inteiro. E aí tem duas questões, né? Como eu falei, que é triste, né, que a gente esteja vivendo em um mundo totalmente padronizado. Eu acho que sempre teve um certo tipo de padronização. A febre, né? A febre de conteúdos, de filmes, de, sei lá, um acessório e tal. Sempre existiu isso, né? E aí eu não sei se é porque agora a gente tem acesso à informação o tempo inteiro, né? E aí algumas percepções ficam meio distorcidas. Então, às vezes, você acha que tem muito mais, tipo, sei lá, que acontece muito mais a padronização hoje em dia, porque você tem acesso, né, o tempo inteiro a pessoas sendo padronizadas, ou se isso sempre existiu, só que não era tão escancarado, né? Enfim, deu pra entender? Mas aí existem esse grupo, né, de pessoas que são completamente padronizadas, assim, e básicas e tudo mais, e que ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo que essas pessoas levam hate, assim, de tipo, nossa, meu Deus, vai achar a sua personalidade, não sei o quê, eu fico tipo, mas deixa essa pessoa ser feliz, sabe? Se ela quer ser básica e ela quer ser, tipo, gostar de Labubu e pintar Bobbie Goods, sabe? É ela com ela e, tipo, você não tem nada a ver com isso. Só que ao mesmo tempo é um pouco assustador. Tipo, eu tenho quatro sobrinhos, né? Crianças tal. E teve essa febre de Labubu e teve a febre que eu vi que ainda não passou tanto, que é a febre de capivara. Gente, eu juro pra vocês, eu não sei tirou, da onde tiraram essa febre de capivara. Eu não sei por que que isso surgiu, mas simplesmente todo mundo começou, né? Tudo é capivara. Então, ursinho de capivara, caderninho de capivara, adesivo de capivara, não sei o que de capivara, capivara, capivara. E aí, tipo, os meus quatro sobrinhos são assim, nossa, capivara, não sei o que, e tudo é capivara. Inclusive, eu tava pensando em um presente de Natal para dar para eles, né? E aí, eu achei um negócio de Lego de capivara muito legal, é tipo o mini Lego que eu monto, se vocês já viram, né, no Instagram, que eu posto.
E aí eu achei muito legal e tal. Eu cheguei a comprar no Mercado Livre, só que eu não sabia se era de verdade, tipo, se era golpe, tá ligado? Aquela loja. E aí eu resolvi, tipo, desistir, assim, da compra. E aí eu fui procurar mini Legos, assim, pra dar de presente pra ele, sabe? Igual os que eu tenho mesmo, né? De, tipo, que é pequenininho. É que a capivara que eu tinha achado era bem grande e tal, tinha várias coisas. E aí eu pensei assim, ai, não sei, sabe? Tá parecendo falso. É, e aí eu fui pesquisar. E aí eu fiquei, tipo, um tempão tentando achar os mini Legos, né? Tipo os que eu tenho. E eu simplesmente não achava de capivara. Eu só achei, sei lá, em dois sites que eram mais bonitinhos, assim. É, só que era muito mais caro. E tem os mini Legos, assim, que são de personagens, tipo, ai, sei lá, tem do Mickey, tem da Hello Kitty, tem do Homem-Aranha, do Stitch, sabe? Tem de vários personagens que são muito mais baratos. E aí, eu entrei numa pira e pensei assim, ah, não, mas eu vou dar o de capivara, porque aí é o que eles vão gostar, que não sei o quê, nananana. E aí eu pensei assim, mano. Mas será que eu deveria incentivar isso neles? Sabe, será que não é melhor eu incentivar a ter, tipo, tentar algo diferente, sabe? É, assim, é uma coisa muito idiota. Real, assim, é muito idiota, eu sei. Que é muito bobo, assim, se comparado a muitas questões. Mas é que eu me peguei pensando nisso, tipo, meu, essas crianças já têm essa lavagem cerebral de capivara e de não sei o quê, nananã. Por que que eu vou, tipo, continuar incentivando isso a elas, se eu posso mostrar que elas podem montar, sei lá, o Mario, sabe? O ETzinho de Toy Story, entendeu? Então, assim, tem esses dois lados dentro desse âmbito de personalidade básica. É, ou seja, de se você quer ser básica, tá tudo bem. Mas ao mesmo tempo é assustador, tipo, como algumas coisas são lavagens cerebrais, assim, por conta do boom de informação mesmo, né? Então a gente tá o tempo inteiro tendo informação e sabendo o que que tá dentro da tendência ou não e tudo mais. Inclusive, muito se fala de, por exemplo, ai, guarda-roupa inteligente, ou sei lá, tipo, busque peças que realmente você goste e tal, e não que tá na tendência. E aí, quem dá dicas assim, né? Tipo, eu tenho conteúdo mais de estilo e moda e tal, fala isso. Porque fala assim, ah, você olha para o seu armário e aí você pensa assim, nossa, não tem nada para vestir. Não tem nada para você vestir porque você não comprou uma coisa que você realmente gosta, sabe? Você só seguiu uma tendência. E aí você pode ter gostado por conta da tendência, e aí você achou que você gostou daquilo, mas no fundo você não gostou. E aí, tipo, você usou durante a tendência e depois você fala, tipo, meu, isso não tem nada a ver comigo, isso não tem nada a ver com nada. Tipo, meu, uma tendência muito anos 2000 assim, era a tendência do bigode. Vocês lembram disso? Não sei se eu sou muito velha, mas assim, teve uma época aí dos anos 2000 que eu não sei por que cargas d'água estourou o bigode, sabe? E aí tudo era bigode. Então era o anelzinho de bigode, um colarzinho de bigode, o brinquinho de bigode, camiseta de bigode, tipo, tudo era bigode. Por quê? Não sabemos, entendeu? Simplesmente surgiu, é tipo a capivara, só que era um bigode. Acho que capivara é melhor do que bigode, né? Mas tá aí, né? A tendência passou e aí eu entendi que aquilo não tem nada a ver comigo e, tipo, não faz o menor sentido. E eu acho que faz muito sentido essa questão do armário, de tipo, você abrir o seu armário e você achar que você não tem nada para vestir, porque você às vezes realmente não tem nada para vestir, né?
porque no fim você tá tentando se encaixar numa tendência que não tem nada a ver com você. E isso não é só sobre armários e roupas. Ai, ai. Mas aí, como eu falei, né, tem o outro lado da busca por autenticidade, que existe também esse grupo de pessoas em que buscam a autenticidade o tempo inteiro, e aí tem uma parcela desse grupo que acha que é muito melhor do que a pessoa que é básica, porque ela é diferentona, né? E que é isso, eu acho péssimo isso, sabe? Tipo, você não é, você não é diferente só porque você é diferente, entendeu? Ou só porque você tem autenticidade, porque no fim você também tá tentando se encaixar dentro de um grupo e se padronizar dentro de um grupo, entendeu? Dentro do grupo dos excepcionais. Dos excepcionais não. Dentro do grupo dos autênticos, entendeu? Então, dentro do grupo dos autênticos, você tem uma padronização. Você é padronizado em algum sentido. Mas também tem esse lado B, né, da busca pela autenticidade que acaba sendo tóxico, né? Porque em um mundo em que se tem muita padronização, né? Inclusive eu lembrei de uma coisa, que teve uma época assim que tudo era calça de alfaiataria e camisa, e assim que se saía pra, sei lá, ir numa balada ou sair de casa, assim, não ser. Você não tá indo trabalhar, você tá indo dar um rolê com as suas amigas, sei lá, e encontrar suas amigas. E aí tinha essa tendência de, ai, calça de alfaiataria, não sei o quê, um coque lambido, nananã, né, que é a famosa Clean Girl Aesthetic. E aí, um dia uma menina falou que estava seguindo, né, essa tendência, né, de ter esse armário um pouco mais chique, não sei o que lá. Não, não chique, né, necessariamente, mas social, um pouco mais social. E aí a irmã dela, ela falou que estava saindo pra, sei lá, encontrar as amigas. Aí a irmã dela virou pra ela e falou assim, viu, por que que você sai sempre parecendo que você vai trabalhar? E aí ela ficou tipo, meu Deus, sabe assim, isso abriu um novo universo na cabeça dela, que ela falou, meu, eu tava completamente perdida na minha personalidade, assim, porque eu tava tentando seguir uma tendência, né, em que se dizia que a gente precisava se vestir assim para parecer bonito e estiloso e tal. Mas no fim ela tava se perdendo, tá ligado? Porque ela tava. Isso é uma interpretação minha, tá? Até porque eu nem lembro direito do vídeo. Mas assim, é, a pessoa acaba se perdendo, porque ela tenta tanto, sabe, buscar uma tendência que, enfim, ela se perde de si mesma. E aí a busca pela autenticidade também tem esse lado, de que você busca tanto uma autenticidade que você se perde de você mesma, sabe? Então, assim, por exemplo, quando eu vou tentar desenhar, né, que faz muito tempo que eu não consigo desenhar, eu gosto de buscar por inspirações. Então, eu gosto de ver se tem algum desenho que vai me inspirar, ou alguma foto, ou algum objeto, sei lá, alguma coisa que vai me inspirar para eu fazer e criar um novo desenho completamente do zero, sem que ninguém tenha criado, sem que eu mesma não tenha criado. E aí, um aplicativo que eu faço, que eu uso muito para fazer isso, é o Pinterest. Começo, né, a minha saga pela busca por uma inspiração para fazer algo autêntico. E aí, quando eu vejo, passaram horas e eu não fui inspirada. E eu não criei nada autêntico e nada revolucionário e nada novo, porque eu simplesmente fiquei perdida, nessa busca, tá ligado? Então, assim, às vezes a busca também pela autenticidade, ela faz com que a gente se perca de nós, assim. Eu acho que, assim, né, dentre tudo isso, assim, eu acho que é meio que um equilíbrio
em que, amiga, tá tudo bem, você não precisa ser autêntica e ser a diferentona o tempo inteiro. Tá tudo bem você também ser um pouco básica e gostar de Labubu e de pintar Bobbie Goods. Mas também, tipo, se você tem esse lado, também tenta achar, tipo, uma coisa que você realmente goste e não você só faz porque tá todo mundo fazendo, tá ligado? E aí, isso eu acho que também entra em uma questão, né, que eu me pego muito pensando, que é a personalidade roubada, né? Então, não só sobre ai, autenticidade, mas assim, a personalidade roubada no sentido de uma pessoa que ela não sabe ser ela mesma sem tentar imitar alguém. Então, a personalidade dela é basicamente ela o tempo inteiro tentando imitar alguém que ela gosta ou ela se inspira. Por exemplo, a Fernandinha do passado que gostava de rosa só porque a amiguinha gostava de rosa, entendeu? Então, assim, isso eu acho que acontece principalmente com mulheres, com namorados, né? Porque eu vejo muito isso acontecer, assim. Já vi com amigas, já vi, tipo, na internet, relatos, né? Muitas mulheres acabam se perdendo da própria personalidade. E isso eu acho tão triste que isso acontece, sabe? Porque eu acho que tem dois fatores, né? Tem o fator de uma mulher que não, que acaba fazendo tudo, o cara gosta, então, tipo, se ele gosta de nadar, aí ela gosta de nadar, e aí ela começa a nadar, e aí nadar é a vida dela, e não sei o quê. E eu acho que tem diferenças, que é uma pessoa te mostrar algo que você realmente gostou, né? Então, por exemplo, o seu namorado falou: Ah, eu nado e tal, você quer nadar um dia comigo pra ver se você gosta também e tal? E aí você vai lá e você nada, e você gostou e fala: Ah, acho que eu quero começar a nadar junto com você, vamos começar a nadar junto e tal. E aí tem situações também em que, por exemplo, o cara nada, fala, né? Ah, eu vou nadar, você quer ir nadar, tal, não sei o quê. Aí a menina fala, ah, tá bom, vai, vou ver como é que é. E aí ela não realmente gostou daquilo, mas ela também não fala que ela não gostou. E aí o cara começa a meio que fazer uma lavagem cerebral na cabeça dela, do tipo, ai, nossa, porque nadar é muito bom, né? Você gosta de nadar junto comigo, né? E aí, quando ela vê, ela acha que ela gosta de nadar, mas no fundo, ela não gosta tanto de nadar. Ela preferiria estar jogando, sei lá, vôlei, ao invés de estar nadando. E deu pra entender o que eu quis dizer? Mas eu vejo muito esse movimento, sabe? De mulheres que se esquecem, sabe? Que não deixam, que não aproveitam também a própria companhia, né? É, e que acabam se perdendo, não sabe ter a própria personalidade se não for a personalidade do próprio namorado, do próprio parceiro. E isso também é triste, né? Porque você vê que muitas mulheres não têm hobbies, né? E eu acho que vai além da questão que mulheres, né, não têm muito tempo e tal, porque tem que cuidar da família, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do sei o quê, porque o homem não faz nada, e nananã, sabe? Tipo, o trabalho sempre sobra mais para ela do que para o homem e tudo mais. Eu acho que a questão de não ter hobby vai para além disso. Porque você vê que, por exemplo, em muitos relacionamentos, as mulheres deixam de ter os próprios amigos, né? E deixam de sair com os próprios amigos para sair com os amigos do namorado. E assim acontece também com os hobbies. Então, se ele vai toda sexta-feira nadar e você quer estar com ele, aí você vai toda sexta-feira nadar com ele e tal.
ao invés de você tentar aproveitar o seu próprio tempo fazendo coisas que você realmente gosta e que fazem parte da sua personalidade. Então, na sexta-feira que você estaria fazendo crochê em casa, você tá nadando com ele, porque é isso, sabe? Você acaba se abdicando de você mesmo. E eu acho que tem esse lado também que é extremamente preocupante, assim, sabe? Sobre ter a sua personalidade. Quando você simplesmente veste a camisa daquela personalidade que não é sua, e aí você acaba se esquecendo de você e se distanciando de você, porque aí chega em um ponto que nem você mesmo sabe o que você realmente gosta. Aí você pensa, né? Será que eu gosto mesmo de nadar? Ou será que eu gosto de nadar porque ele gosta de nadar? E é esse o tempo de qualidade que a gente tem juntos. Porque dificilmente você vê um movimento em que é o cara que abre mão e ter as próprias coisas em prol da parceira dele. Contanto que muito, muitos caras usam como desculpa a questão de, tipo, ai, sei lá, não querer namorar ou ter um compromisso com alguma garota e tal, porque fala, ai, porque, ai, eu não quero deixar de sair com meus amigos e tudo mais. E nananã, tipo, isso é a maior desculpa do mundo. Isso é uma desculpa sem pé nem cabeça, porque nunca que o cara que vai abrir mão de ir jogar futebol com os amigos dele, porque, sabe, ele vai ter que namorar. Não, provavelmente quem vai abrir mão nessa relação vai ser a mulher, que é muito triste, né, que acontece. Mas era basicamente essas as reflexões que eu tava tendo esses dias sobre personalidade, né, e sobre autenticidade. Eu acho que de tudo, assim, eu acho que a gente precisa se conhecer melhor, sabe? Então, ter um tempo de qualidade com você mesmo e ter um tempo de qualidade com, né, sua amiga, seus amigos, e ter o seu tempo de fazer os seus próprios hobbies. E tudo bem se o seu hobby acabou se tornando o que era o hobby dele e tal, porque você realmente gostou daquilo e tal. Tudo bem, tá? Não tô cagando regra aqui falando, não, você deve ser totalmente autêntica e você não pode fazer nada igual o seu namorado e não gostar de nada que ele gosta. Não é isso que eu tô falando, porque fazer atividades em comum, assim, né, ter hobbies em comum, também é super importante, né, pra relação, porque aí vocês estão partilhando uma coisa que os dois gostam juntos, né? Mas o que eu digo é de não abrir mão de si mesma, né? Como a gente vê assim, contanto que muitas mulheres assim mais velhas que foram casadas durante anos e tudo mais, e aí o cara acaba largando a mulher e tal, e a mulher acaba ficando sem rumo, porque o tempo inteiro ela viveu assim, com esse homem e só sabendo gostar e fazer o que ele gosta e fazer o que ele faz, sabe? E, tipo, viver à sombra dele, assim. E aí muitas mulheres que se separam depois de anos ficam completamente perdidas. Elas ficam. Parece que você tirou o chão delas e que elas não sabem mais viver, assim, sabe? Porque simplesmente toda a vida dela era o marido, assim, né? E é isso, eu acho que é isso que a gente tem que tomar cuidado, assim. Sem o outro, quem é você? Sabe? Sem a autenticidade, quem é você? Sem a personalidade básica, quem é você? Sabe? Sem o Labubu e o Bob Goods, quem é você? Entende? Sem, enfim, as dicas de moda de clean girl aesthetic, quem é você? Sabe? Você continua se enxergando ou você olha no espelho e você não sabe nem mais quem é você? Porque você tá numa louca obsessão por seguir um padrão ou numa louca obsessão para tentar ser autêntica e fugir do padrão. Quem é você? Quem fica, né, no final? Já parou para pensar nisso?
Ai, enfim, gente, foi esse o episódio de hoje. Foi mais uma reflexão, assim, né, que eu estava tendo há muito tempo, que eu estava precisando botar pra fora. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e entendido meu ponto. Vamos para o pensamento no banho. Meninas, pensamento no banho. O que eu tô obcecada ultimamente é corrida das blogueiras. Eu não sei se vocês acompanham, se vocês assistem Diva Depressão, mas eu simplesmente adoro os divas e eu tô assistindo, acompanhando, né, o Corrida das Blogueiras desse ano e, mano, tá muito bom. É assim, de lei, entendeu? Eu acordo, vou tomar café da manhã e tal, e fico assistindo enquanto eu tô tomando café da manhã. Eu simplesmente amo reality show, eu amo quando eu tenho uma coisinha assim que eu espero, apesar de odiar esperar, porque eu tô esperando duas coisas. Corrida das blogueiras, então toda semana lança um episódio novo, aí tem que esperar, né, até sair um novo e tal. Eu tô assistindo uma série de It que lançou, que é Bem-vindos a Derry, acho. Lança todo domingo. E eu odeio ter que esperar. Acaba o episódio e eu penso, meu Deus, não acredito, vou ter que pensar, esperar mais uma semana. Sei que lá, eu que por mim eu já tinha assistido tudo de uma vez e não sei o quê. Só que ao mesmo tempo, enquanto não chega, eu fico tipo, ai, mal posso esperar, sabe? Tipo, o gostinho da espera também é gostoso, apesar de odiar. Mas eu tô então aí esperando e acompanhando duas coisas, que é Corrida das Blogueiras e Bem-vindos a Derry, que inclusive tá muito bom, gente, assim, de verdade. Eu nunca tinha assistido It, e aí eu assisti It 1 com o João, porque a gente ia começar a assistir a série, né? Mas eu não assisti It 2. A gente tá vendo a série e, meu, tô achando muito bom, assim, tá muito boa, tá muito bem feita, tal. As cenas de terror. Porque é um terror mais psicológico, né? Ele é mais bizarro, assim, não é aquele terror também tão entidade, espírito e tal. É mais um terror psicológico, pelo menos ao meu ver. Então, assim, ele não dá medo, mas ele dá um susto. E eu tô, assim, completamente obcecada e mal vejo a hora do próximo episódio de Corridas e de Bem-vindos a Derry. Enfim, gente, é esse o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais, Instagram e TikTok, @falando que não sabe. Acione o sininho aqui para você saber quando que sai um episódio novo. Deixa seu comentário aqui no episódio para me ajudar a dar uma engajada aí, né, no podcast. E é isso. Um beijo que eu fui. Tchau!